Fala, galera! Estamos começando aqui mais um Central de Comunicação da capital de Pindorama. E eu, Pedro Fernandes, estou aqui acompanhado de Patrícia Migues. E Iago Moura. Eu estou aqui hoje seminu novamente, eu acho que o Iago também, só que dessa vez ele tá aparecendo só o olho dele aqui na gravação. Ele está... regata cor de pele. Manteve a regatinha rosa. Regatinha rosa hoje, né? Regatinha salmão. Está de camisola, olha só, gente, que legal isso. De sapinho ainda por cima. Isso aqui dá gravar tão tarde, né? As pessoas já estão mais à vontade e tal. E assim, que bom que a gente não grava com vídeo para vocês, né? Porque senão vocês iam ver aqui a gente nessa situação aqui extremamente à vontade, que talvez vocês não gostassem muito que vocês fossem ver, né? Mas tudo bem. Só uma observação, Pedro. Uma observação para os nossos ouvintes. O Pedro tá sem camisa, mas tá de boné. É um troço impressionante. Rapaz, é verdade, eu tirei a roupa toda, mas não tirei o boné, é verdade. Só tá faltando o boné e a cueca hoje. Ai. Pois é, galera, é isso aí. Fala, Paty. O problema é que a gente percebeu que quando a gente fala que a gente tá seminua, a audiência sobe. Mas eu vou falar a vocês, eu tô seminu porque tá muito quente aqui no Rio de Janeiro mesmo. Não tá fácil. Como é que tá em Curitiba, Patrícia? Um inferno. Eu imagino como que tá aí. Porque se aqui tá um inferno, eu tô literalmente de frente pro ventilador. E assim, galera, daqui menos de 15 dias, um pouquinho mais de 15 dias, eu vou estar no Rio derretendo. E eu não sei se eu tô preparado pra isso. Não tá, não. Tenho certeza que você não está. Talvez eu derreta. Talvez. Em breve, senhoras e senhores, vocês terão uma experiência de eu, Iago e Patrícia gravando juntos. Realmente juntinhos, no mesmo lugar. É isso. E vamos lá, vamos começar de Giro de Bizarrices? Giro de Bizarrices essa semana tá bem interessante. Como sempre, né? Nunca deixa de estar interessante, né? E vamos começar com... Hoje trazemos aqui uma pérola, mais uma pérola, né? Dos nossos amigos do PCO. Vamos lá, Iago, manda ver. O PCO, através da sua conta PCO29 Reserva, já que a conta oficial deles foi bloqueada pelo Xandão, eles tiveram... a brilhante ideia de fazer um tweet falando sobre o caso absurdo dos Yanomamis, que a gente vai falar mais à frente, e a seguinte pérola foi eternizada na internet. Abre aspas para o PCO. Os Yanomamis têm um território do tamanho do Sergipe, com uma enorme reserva de ouro e mesmo assim vivem na miséria absoluta. Esse é o resultado da política imperialista de que os índios não devem explorar economicamente suas terras para sustentar a si e ao seu país. Olha, é difícil comentar uma asneira desse tipo. Tudo bem que eu já tenho minhas dúvidas sobre para que serve o PCO, se eles são algum tipo de quinta coluna dentro da esquerda. Eu sempre falei que o PCO era meio que o cu da esquerda, né? A parte responsável pela liberação da merda. Só que assim, os caras estão se superando. É defesa de Roberto Jefferson, é defesa... Sabe, como é que era aquela coisa do não podia criticar o Neymar, que ia estar a favor do imperialismo, e agora eles soltam isso nesse momento que o Brasil todo está estarrecido com o que está acontecendo com os Yanomamis. Aí eles vão e soltam um negócio que é basicamente falando o seguinte: não, reserva indígena, os caras têm que trabalhar, têm que explorar, tem que destruir. Aí, assim, realmente fica difícil pensar que um partido de esquerda se presta um papel tão escroto. A gente não sabe se os caras realmente acreditam nessa merda que eles publicam ou se eles publicam simplesmente para polemizar, já que é um partido totalmente irrelevante, né? Quantos filiados o PCO tem no Brasil? Deve ter, sei lá. Bom, não vou fazer chute aqui, mas sim, se não falassem essas merdas, é inexpressivo do ponto de vista eleitoral. Em termos de rede social, eles só estão ganhando visibilidade porque postam esse tipo de merda. E eles fazem uma mistura, sabe? Eles usam um argumento falando que esse é o resultado de política imperialista. Sim, preguiça, viu? Preguiça mesmo. E seguimos aqui, número 2 de hoje.
Patrícia, o que você traz aí do Paraná? Eu trago o Requião de franjinha. É isso, gente. O Requião, ele teve a brilhante ideia de cortar uma franja. E assim, ele mesmo que postou essa foto no Twitter. E ele colocou uma legenda do tipo, mudar o corte de cabelo faz ser outra pessoa, uma viagem assim de ácido, sabe? E uma franja. Gente, eu não consigo começar a descrever essa franjinha do Requião, mas é aquela franja no meio da testa, sabe? Tá uma coisa meio... Ai, vocês lembram da moda emo, lá por 2008? Assim, eu voltei totalmente no tempo com essa franjinha do Requião. Eu tenho uma teoria de que isso pode ser uma montagem. Eu tenho essa teoria de que possa ser uma montagem, mas de qualquer maneira foi o próprio Requião que postou essa foto. Mas quando eu vi assim, não tem aquele passarinho monstruoso assim, que parece um piu-piu monstruoso? Tá parecendo a franja desse passarinho, desenho. Tá parecendo a franjinha da Malu Magalhães. Caraca, é mesmo. Olha, eu acho que não é montagem, não, assim. E, inclusive, ele postou a foto. Você vê que a foto tá com uma definição até muito boa, assim. Ele tá com uma pose, né? Aquele risinho meio contido. Sei lá, é foto para ele botar no LinkedIn. Mas com essa franja aí que pega, né? Outro dia ele tinha botado um negócio malhando, alguma coisa assim. Enfim, Requião tá se inovando aí nas redes, nas novas tecnologias. Pois é, gente, é aquela coisa, né? Aqui no Paraná a gente tem uma expressão que a gente fala, tal coisa é mais louco que o Requião de triciclo. É mais louco que o Requião de triciclo descendo a Serra da Graciosa. É uma expressão que a gente usa bastante. E é isso, né? Requião é essa figura aí, essa figuraça. Alguns amam, outros odeiam, mas ninguém pode negar que ele é uma figura. Esperamos que ele consiga resolver esse corte de cabelo, né? Esperamos que a pessoa responsável por ele seja punida. Esperamos também que o Requião filho, né? Que é o filho dele, tome as devidas atitudes e não deixe o pai dele sair assim na rua. É isso. Seguimos aqui diretamente para o nosso número 3. Chegada da Michelle ao Brasil. E ela chega ao Brasil disfarçada, né, Paty? Chega de bonezinho e máscara dentro do aeroporto. Quem diria, né? Usando máscara de forma regular, toda bonitinha. Mas aí a gente sabe que não é por cuidado, porque ela quer obedecer, né, às regras do aeroporto. Ela estava fazendo isso porque ela não estava querendo que percebesse a chegada dela no Brasil, principalmente, né, porque ela chega sozinha, sem Bolsonaro. E aí uma coisa que eu gosto de ressaltar sobre essa questão é que o Bolsonaro, ele finalizou o mandato dele sem Deus, sem pátria e também sem família. A gente pode dizer, inclusive, que não foi só a mamata que acabou, mas a mamada também. Acabou. Mas será que... Só veio isso na minha cabeça, cara. Sério mesmo. Depois que eu vi algumas cenas ali de beijo entre esses dois, a cara que ela faz quando fazia, né, quando terminava, eu acho que não rolava essa mamada há muito tempo. Não. E agora, né, informações de última hora que acabou de sair na coluna da Malu Gaspar, que já estava se falando nessa história de que o Valdemar da Costa Neto queria lançar a Michelle como candidata, né, aí alguma coisa, talvez até a presidência em 2026. Agora a Malu Gaspar publicou a informação de que o Renan e o Carluxo, né, que são o 02 e o 04, teriam dito que se ela tentasse candidatar a alguma coisa, eles iriam queimar ela muito feio com a base evangélica, soltar aí uns materiais que eles têm dela, falando uns palavrões e mostrando que ela não é nada do que ela parece. Bom, quem sabe ela anima e grava um proibidão, né? Olha só. Na verdade, ela podia pegar e também soltar oficialmente que o Carluxo tem um caso com o primo dele. Podia. Porque material para essa família não falta, né? O Eduardo, que é ex-maconheiro, enfim, é cada coisa que assim, o Rio de Janeiro inteiro sabe disso. Não tem nenhuma novidade. É engraçado, né? A Michelle no aeroporto, ela sem usar máscara na testa, igual o Bolsonaro usava, ela chegando assim toda tímida. Eu acho que foi na coluna da Malu Gaspar também, foi algum desses colunistas do Globo que soltou que ela deve começar aí uma série de viagens pelo país, enquanto o Bolsonaro
estava tentando mudar o visto dele para ficar mais um tempo nos Estados Unidos. Só que é aquilo, né? Todo mundo sabe que tinha já uma rixa da Michelle com Pat, né, que é o Carluxo, e que ele rosnava para ela de vez em quando, ficava meio puto, e ela ficava meio constrangida, enfim. Coisas de família, casos de uma família de criminosos, né? Sim. Pois é, eu acho que ela podia também aproveitar para soltar outros podres, né? E, inclusive, soltar uma curiosidade, né? Eu vou falar curiosidade, assim, sendo bem, usando como eufemismo, né? Porque, assim, o Bolsonaro não estava com ela nos Estados Unidos, né? Ele preferiu ir para casa do Zé Aldo, com o maquiador, Augusto. Aí, tirem suas conclusões. Não quero ser maldoso. Vamos para a próxima, então? E vamos lá, né? E a gente chega aqui na questão mais bizarra de todas, que rolou, né, hoje um pedido de impeachment, né, do presidente Lula, né, o primeiro pedido de impeachment contra o presidente Lula, que foi feito por um deputado bolsonarista, que é um ilustre desconhecido, nem sei quem é, esqueci até o nome dele já, tão importante que ele é como parlamentar, e ele protocolou um pedido de impeachment, colocando como crime, o crime que o Lula teria cometido teria sido no momento em que, quando ele estava no Uruguai, na viagem, ele ter falado sobre o golpista Michel Temer, ele ter chamado o golpista de golpista. Então, o crime de responsabilidade seria o Lula ter chamado o golpista Michel Temer de golpista. E é golpista mesmo. É golpista, a gente sabe que foi golpe. Então não tem o que falar. Então, assim, é bizarro por si só, né? Isso daí, né? A gente já sabe que não vai dar em porra nenhuma, né? O cara só quis fazer isso aí pra aparecer. Mas enfim, né? Palhaço teve os 15 minutos dele de fama. Eu acho que essa questão do pedido de impeachment, primeiro que assim, é um troço risível os bolsonaristas quererem falar, não, porque quando o Lula fala contra o golpe, ele está falando contra algo que foi legitimado pelo STF, pelo Congresso, o cacete. Então tá atacando as instituições. Espera aí, bolsonarista defendendo instituição, defendendo democracia? Esses animais, quer dizer, o gado deles, porra, fez o que fez, não tem nem um mês na sede dos 3 poderes da República, e agora eles querem posar de defensores das instituições, porra. Quer dizer, é pra rir. Não é possível isso. E aí essa ofensa, todo mundo chamou de golpe, não sei o quê. É que o Lula fez 2 declarações, uma na Argentina, outra no Uruguai. Temer deu uma entrevista na Rádio Bandeirante falando que estava ofendido. O PSDB soltou tweet falando que estava atentando contra a democracia. Na verdade, eu não sei quem é o responsável pelo Twitter do PSDB, que assim, o conteúdo sempre foi uma merda, a forma está cada vez pior. Mas eles... assim, não, falar em extremismo, não sei o que, querer igualar o PT ao bolsonarismo, peraí, porra. O primeiro partido que questionou lisura de urna eleitoral no país foi o PSDB, nas palavras do próprio Aécio, para tumultuar, para encher o saco. Então eles querem falar de compromisso com instituição, com alguma coisa, assim, é uma piada, Isso, assim... somada à gritaria, né, da grande imprensa, falando não sei o que o Lula está ressentido. Quer dizer, eles querem, na verdade, apagar tudo que aconteceu e simplesmente, né, seguir, ignorando, né, por completo a história e por que a gente chegou onde a gente chegou. Porque o fato é que o Bolsonaro é o filho do golpe. Exatamente. Tem outra explicação. Bolsonaro é filho do golpe. O que aconteceu foi que a direita e a centro-direita foram derrubar o PT achando que iam capitalizar em cima e o resultado ali, imprevisível, é que uma figura como Bolsonaro ia sair, né, do porão da ditadura para ser presidente. Ia sair ali do baixo clero, onde ele fazia negociata com milícia, condecorava capitão assassino, esse tipo de coisa, para virar presidente. Ia deixar de ser piada do CQC para virar presidente. E isso graças ao trabalho muito bem feito de destruir o país, feito pelo PSDB, feito pela direita, pela centro-direita, neoliberal, e que agora eles querem posar de moderado chamando o PT de extremista. Quer dizer, é uma piada. É um nível de cinismo que é de cair o cu da bunda. Eu sempre falei, desde o início, desde que Bolsonaro começou a mostrar mais força, né? Eu sempre falei que o PSDB foi o precursor do bolsonarismo.
Não tenho dúvidas disso. Agora, né, pega que o filho é teu. Então, essa semana agora nós tivemos aí uma festa, né? A gente comemorou, mas comemorou bastante mesmo. Olavo de Carvalho fez 1 ano que foi de ralo, gente. Que foi de arrasta pra cima. Ele mesmo. Olavão. E aí, obviamente, a gente comemorou, né? A gente fez até um prensado, um baita de um prensado na página, né? Com os melhores posts, tanto do dia mesmo, né? Da morte dele, quanto no dia do aniversário. E até que ficou bem legal, né? Mas pra mim, nada vence a Narcisa, né? Naquele dela falando assim, morreu, desculpa. Agora, o meu preferido dessa leva foi aquele que a gente postou da moto. Um esqueleto numa moto. Cemitério. Perseguindo as pessoas. O Olavo persegue comunistas em São Paulo. Muito bom, cara, muito bom, muito bom. Muitas zoeiras, mas tá aí, né? Aí algumas pessoas, né, uma galera mais zen, né, vem falar pra gente, reclamar, né, com a gente. Alguns reclamam de forma bem incisiva, né, de que a gente não deveria comemorar a morte de ninguém, parará, piriri, pororó. Vou comemorar sim, vou comemorar muito, tá? Porque é o seguinte, o Olavo de Carvalho prestou um dos maiores serviços ao Brasil, não só ao Brasil como ao resto do mundo, mas muito mais aqui no Brasil. Um cara que era um astrólogo e que do nada descobriu que tinha público para ouvir esse tipo de groselha que ele sempre falou, né? E a partir daí ele se tornou um guru de uma geração que acha muito bonito, né? Mostrar o quanto é idiota nas redes sociais. Até um pouco antes dele aparecer falando essas merdas, as pessoas tinham vergonha. Cara, eu lembro e tipo assim, quando o cara falava alguma merda, a pessoa falava, acabou, o cara morreu de vergonha, nunca mais falava. E a partir desses ensinamentos, já sei que eu posso dizer assim, né, dessa groselha toda dita pelo Olavo de Carvalho, começou muita gente a ter orgulho de ser imbecil, a ter orgulho de ser idiota, a ter orgulho de ser estúpido. Como a gente tava falando aí antes, né, também do PSDB, né, das merdas que o PSDB, né, coisas que não aconteceram no Brasil, né, até que culminou no bolsonarismo, foi uma mistura aí, né, acho que foi um sexo, né, que ocorreu aí entre o olavismo e o golpismo, né, do PSDB, que acabaram botando um ovo, né? E desse ovo chocado nasceu o bolsonarismo. Então, tipo assim, eu não tenho vergonha nenhuma, nenhum pudor, nenhum falso pudor em comemorar morte de gente como Olavo de Carvalho. Comemorei, vou comemorar sim. Da mesma forma que quando o Bolsonaro morreu, eu vou comemorar também. Não tenho dúvida. Só alguns comentários rápidos sobre o Olavo e o que ele representou. Primeiro que ele cresceu na imprensa, ele publicava artigos na imprensa e tal. Não enquanto astrólogo, mas como autodenominado filósofo e, enfim, articulista de jornal. Deram muito espaço para ele crescer. E depois ele começou a dar os tais cursos de filosofia dele, que na verdade não tinha porra nenhuma de filosofia. Eram aberrações. Ele trouxe, né, à tona uma série de elementos ali que vieram a ganhar espaço com o bolsonarismo. E eu acho que eu destacaria o ataque que ele fez, né? A ciência como um todo, a academia, né? Porque ele sempre teve essa revolta dele não ter sido reconhecido como uma pessoa brilhante que ele achava que era, nunca foi, sempre foi uma pessoa medíocre. E ele começou a se revoltar contra tudo. Então, algumas coisas que a gente ouve os bolsonaristas falarem, tipo, o nazismo é de esquerda, o Olavo repetia isso à exaustão. E o argumento dele, brilhante argumento, era: o partido se chama Nacional Socialista. Quer dizer, então o PSDB é um partido social-democrata, né? O partido Também, né? progressista é progressista. Porra, é uma argumentação tão rasa, tão rasteira, sabe? E fora ele falar coisas do tipo, contestar heliocentrismo, falar que a Pepsi é feita com resto de aborto, ele falar que cigarro não faz mal porque ele fumava 4 maços de cigarro por dia e nunca tinha tido nada, né? Não preciso nem dizer que ele morreu cheio de falta de ar, né? Eu não usei cheio e falta seguidos à toa. Risos. Assim, um monte de aberração que ele falava. E falava assim, sem nenhuma responsabilidade. Ele relativizou a escravidão. Um monte de coisa que ele falou, sabe? Era cada absurdo.
E detalhe, hoje a gente está vendo aí, por conta dos bolsominions que queriam uma intervenção militar e tal, muitos bolsominions resgatando o que o Olavo falou sobre as Forças Armadas, que eram melancias, né? Verde por fora e vermelho por dentro, que o Olavo achava que as Forças Armadas eram comunistas. Assim como ele achou que, sei lá, eu não lembro agora, mas ele tinha uma série de críticas também à Igreja Católica, falando que o comunismo estava tomando conta, porque, no fundo, a ideologia olavista é justamente isso, né? É tudo uma grande conspiração do comunismo, do globalismo, etc, 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 e que vai arrasar com a família, com os valores cristãos, que vai perverter tudo contra os valores judaico-cristãos do Ocidente, enfim, essa velha baboseira aí que os bolsominions ficam repetindo, né? De que eles são contra uma nova ordem mundial que está em vias de se instaurar. Essa nova ordem mundial, ela está em vias de se instaurar desde 2001, 2002, está demorando, inclusive, né? E assim, eu acho que uma das coisas também que marcaram, né, a groselha toda do Olavo foi a questão da terra plana, né? Ele era um dos defensores. Ele tinha um argumento, ele falava do fundo do oceano que ia provar, que não sei o quê. Assim, é aquela coisa que a gente sabe que não prova merda nenhuma, né? A gente sabe que, porra, você tem imagens do planeta Terra feitas de fora. Pelo amor de Deus. Não existe argumento que comprove ou que coloque em dúvida que a Terra ela é esférica, caralho, e achatada nos polos. Não, mas é tudo montagem. Como assim? É tudo fabricado. Exatamente. Enfim, não, mas é isso aí. Bom, o Olavão foi de arrasta pra cima, né? Já tem, então, 1 ano. Parabéns, Olavo. 1 ano sem fumar. Sem falar merda também. O Olavo foi de Americana. Pois é, cara, é por isso que todo mundo, né, todo mundo estranhou, né, o silêncio sepulcral dele, né, depois das eleições. Bom, chega de falar de Olavo, vamos falar de coisa séria, né, nós tivemos aí, desde a da semana passada, né, nós tivemos aí ampla discussão sobre a questão dos Yanomami. A etnia Yanomami foi gravemente atingida, se é que eu posso dizer assim, pela necropolítica, né, do Bolsonaro. E claramente queria se livrar, né, da etnia, né, queriam fazer, de fato, uma limpeza étnica na região. Apesar de não ter conseguido, ele deixou graves feridas. Qual foi o número de crianças mesmo, Patrícia? Agora está me fugindo. Foram 570 crianças, pelo menos, que faleceram de condições que poderiam ter sido facilmente evitadas. Bem bom lembrar isso, né? Coisas que poderiam ter sido facilmente evitadas. Bem lembrado, assim, é bom lembrar, né, que Bolsonaro facilitou a entrada de garimpeiros na reserva Yanomami. Não só facilitou, como foi a Roraima visitar, né, garimpeiros. Ele sabia que os Yanomami estavam morrendo de fome, estavam doentes, e ele teve um trabalho de ir lá apertar a mão de garimpeiro, mas não teve a capacidade de fazer uma visita aos indígenas. E, no final das contas, o que acabou acontecendo foi essa desgraça toda que nós vimos nos últimos dias. O que nos traz esperança, né, é que, né, o presidente Lula foi lá pessoalmente e que todos os dias a FAB tem levado toneladas de alimentos para a região. E agora a gente sabe que eles estão sendo bem atendidos, né? E que consiga-se, né, em pouco tempo, alimentar a todos e também prestar os devidos cuidados aos que ainda estão enfermos. Sim, eu acho que sobre essa questão é muito importante a gente destacar que isso sempre foi um projeto. Lá em 2017, se não me engano foi 2017, quando o Bolsonaro deu aquele discurso na Hebraica, que ele deu aquele discurso horroroso, né, quando ele falou que ia acabar com todos os centímetros de terra demarcada, que num eventual governo dele não teria 1 centímetro mais de demarcação de território indígena, e ainda fez aqueles comentários sobre os quilombola, que eu não consigo nem repetir, mas vocês sabem o que foi. Aquilo ali já foi o início desse projeto. E isso, para mim, é o que me choca mais de, nessa altura do campeonato, ter pessoas que ainda falam que não,
que ele fez o que ele podia para cuidar dos indígenas, sendo que ele sempre deixou muito claro que isso para ele era um projeto político, era realmente dizimar a população. E ainda foi encontrado esses dias um discurso que ele deu quando ele era deputado, em que ele falava com essas palavras, que nos Estados Unidos havia mais progresso porque eles conseguiram dizimar a população indígena e aqui no Brasil não. E assim, deixando muito claro que ele era a favor mesmo de dizimar a população indígena. Então, como que nessa altura do campeonato tem gente que fala que não, que ele fez o possível para cuidar, sendo que ele sempre deixou muito claro que era isso que de fato ele queria? Eu acho que tem umas questões aí. A primeira questão é, por exemplo, como a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares, estava preocupada se menino estava usando azul ou rosa e não estava preocupada com a situação dos Yanomamis. Pelo contrário. Ela é diretamente responsável, assim como Bolsonaro, pela tragédia humanitária que estava em curso. Ignoraram completamente o pedido de ajuda e tal. A pandemia teve aí um efeito arrasador entre os Yanomamis, que as imagens mostram aquele quadro horrível de desnutrição, miséria total, uma degradação da condição de vida, da condição humana, que assim, não é assustador, é um holocausto em solo brasileiro. E uma coisa sistematizada, porque, como a Patrícia falou, é uma política. Não foi à toa, foi um projeto. O Bolsonaro tem que responder por isso, porque é crime contra a humanidade, é genocídio. Assim como ele, não canso de dizer, assim como ele foi responsável por centenas de milhares de mortes durante a pandemia, em um projeto de genocídio. Então, só para concluir, quando ele fez todo aquele incentivo ao garimpo, quando ele desmontou órgãos de fiscalização, todo o trabalho que ele fez no governo foi justamente no sentido de incentivar garimpo, a pesca ilegal, os madeireiros, tudo. Então, assim, ele se aliou realmente a um banditismo rural, a milícias do campo, e esse é um dos resultados. Se a gente lembrar dos assassinatos do Bruno e do Dom Phillips, são assassinatos que são resultado direto da ação dos contraventores que o Bolsonaro sempre protegeu. Enquanto, por outro lado, patrocinava ali um massacre dos Yanomamis. Então, assim, seguidores dele que falam em defender a família, as crianças, eles são cegos e não estão vendo o que está acontecendo com as crianças Yanomamis. Para vocês terem a dimensão da imbecilidade somada ao mau caratismo, teve um post não, foi um comentário que eu vi circulando no Facebook, numa matéria que não tinha absolutamente nada a ver, e um sujeito que eu fui olhar o perfil dele, que ele se descreve como major reformado, viúvo, cidadão de bem, patriota, conservador, cristão e pró-família. O sujeito tem a coragem de escrever: o que está sendo divulgado é a farsa dos índios. Além do mais, estes índios são da Venezuela. O que a imprensa precisa responder é: o que os índios fizeram com o ouro que garimparam? Além do mais, índio caça, pesca e planta. A verdade é que eles gastam com bobagem e agora estão dizendo que estão passando fome. Índio tem computador, celular, internet, anda de caminhonete, não são mais como antigamente. Patriotas, não podemos deixar a imprensa manipular a informação. O Maurício Gama, que é um sujeito que, pela foto dele, parece que não vai ter muito tempo de vida, e eu espero que não tenha, porque eu tenho certeza que a terra em que ele foi enterrado vai simplesmente ficar inútil para cultivo, ele repete uma quantidade absurda que é a síntese, né, do discurso bolsonarista. E aí eles têm a capacidade de culpar, né? Eles misturam, falam que a imprensa está mentindo, falam que os índios garimparam ouro e que assim, índio caça, pesca e planta, ou seja, não tá falando que não está passando fome. A verdade é que eles gastam com bobagem. Gasta com o quê? Com leite condensado, igual o exército, ou seu filho da puta, major reformado. Gasta com o quê? Com Viagra? Com vibrador, sei lá? Um plug anal? Não, pois é. E agora estão dizendo que estão passando fome. Não, ninguém está dizendo não, seu escroto.
Tem imagem comprovando. Vai dizer o quê? Que é montagem? Porra. Índio tem computador, celular, internet. Cara, é um nível de absurdo, sabe? Que as pessoas realmente estão em outra dimensão. Isso é assim, a pontinha, né, do discurso de um monte de imbecil que deve estar repetindo isso à torta e à direita. Sim, eles insistem nessa história de que os índios são da Venezuela, porque assim, o governo teria ido até lá, na Venezuela, para pegar os indígenas de lá, que os de lá sim é que estavam passando fome, trazer todos eles para o Brasil para criar uma narrativa para destruir o Bolsonaro. É isso mesmo que aconteceu. Confia, sabe? Confia. Sabe? É um negócio, assim, que me faz começar a enxergar como a gente... Isso é uma coisa que realmente me entristece, de verdade. Ver que a gente está vivendo num país em que um pouco menos da metade da população é perversa. É perversa, porque o grau de perversidade que você tem que ter para ver aquelas imagens daquilo que aconteceu e a tua preocupação não ser, caramba, olha o que está acontecendo lá, o que a gente vai fazer agora para resolver a situação desses seres humanos. Mas ao invés disso, a preocupação dessas pessoas é que mentira que eu posso inventar para defender o Bolsonaro. Isso mostra para mim um nível de perversidade tão grande que me assusta de pensar que essas pessoas convivem em sociedade com a gente, sabe? E aí, normalmente, e esse é outro ponto que não tem necessariamente a ver com a discussão, mas que mostra como essas pessoas são perversas, são as mesmas pessoas que quando ouvem falar em alguém abortando, uma mulher abortando, vem com aquele discurso, mas olha o assassinato de bebês, estão matando bebês, querem legalizar o assassinato de bebês, mas não consegue se comover com aquela imagem das crianças Yanomami completamente desnutridas, com as costelas aparecendo, com a barriga inchada de vermes, e algumas que estavam vomitando vermes, gente, e se afogando no vômito, com vermes, porque não se alimentam e já estão com verminoses em níveis absurdos. Para vocês terem uma ideia, no último ano, você tem mais casos de malária em território Yanomami do que pessoas. O que significa que tem gente que pegou mais de uma vez. Basicamente todo mundo pegou e teve alguns que pegaram mais de uma vez. Você teve mais casos de malária registrado do que gente, sabe? Mas a preocupação deles é que mentira que a gente pode inventar para defender o Bolsonaro e não com a situação dessas pessoas, que é essa que a gente viu. Isso mostra pra mim que essas pessoas são perversas. Perversas, eu não tenho outra palavra. É perversão mesmo. É isso. E aí a gente vai pra mais alguns pontos, né? Que primeiro, que uma grande fatia da verba que seria destinada pra saúde indígena, que é dentro da pasta do Ministério da Saúde, ela foi realocada para uma ONG evangélica, sob o argumento de que essa ONG evangélica iria cuidar da população Yanomami. Então, eles, em vez de tomarem as medidas necessárias com essa verba, né, ou seja, comprar medicamentos, alimento, investir também em profissionais de saúde para poderem ir para lá e analisar a situação, eles simplesmente transferiram essa verba para uma ONG evangélica, né? Foram 872 milhões de reais para essa ONG, e isso ainda está sendo apurado, né? Exatamente o que essa ONG fez com o dinheiro, mas a gente já tem uma ideia, né? Nem preciso comentar. E também sobre o fato de que o governo Bolsonaro não só não fez nada para resolver essa questão das populações indígenas, porque a gente tem matérias de 2021 ainda, 2021 e 2022, que mostram que o governo ignorou pelo menos, esse número tende a ser bem maior, 21 ofícios que pediam ajuda para essa população e que o governo simplesmente ignorou. E, inclusive, a própria Damares, que, como eu sempre falo, ela é uma das pessoas mais perversas que eu já ouvi falar na minha vida, ela mesma pediu para que o Bolsonaro vetasse o envio de insumos para a população Yanomami, incluindo, mas não somente, né, mas incluindo, inclusive, equipamentos para que se fizessem leitos de UTI lá durante a pandemia, porque tiveram muitos casos de Covid
E a própria Damares pediu para o Bolsonaro vetar. Existe documento, está registrado. E a FUNAI também, que até então estava completamente aparelhada, também impediu que a Fiocruz chegasse até lá. Que a Fiocruz também estava querendo mandar insumos, né, e ajudar a população Yanomami. E a FUNAI impediu a Fiocruz de fazer isso. Então, assim, a gente efetivamente tinha uma FUNAI que não só não lutava pelos interesses das populações indígenas, como efetivamente, sistematicamente, lutava contra a população indígena. Esse é o nível que a gente chegou. Bom, como você colocou bem, Patrícia, a Damares é uma das pessoas mais perversas que eu também já conheci na minha vida, dentro desse discurso, pseudo-discurso, né, de amor ao próximo, né, que é levantado, né, por muitas seitas neopentecostais. Ela é uma das que mais esconde, né, tenta esconder essa face perversa dela por trás disso. Mas a gente nunca caiu nessa, né? Desde o início, desde que a gente descobriu quem é a Damares Alves, a gente já tinha matado a charada. Mas assim, eu sinceramente, eu não esperava tanta crueldade de um ser, sabe? Nunca imaginaria, tipo assim, tamanha crueldade, que fosse capaz de fazer tamanha crueldade. Porque isso que foi feito, tipo assim, é desumano. Isso é revoltante demais. O caso da Damares, ela sempre foi tida como uma figura ridícula, né? Uma coisa, aquela figura bem caricata, né? Uma das palhaças, né, do governo Bolsonaro. As bizarrices dela, Jesus na goiabeira. Acho que Jesus pediria para ela pular de cabeça no chão, sendo que ela é esse ser horrível que ela é. Porque, assim, da palhaça para criminosa, realmente foi um troço muito... É isso, eu não esperava. Não esperava. Eu achava que era uma figura tosca, né? Como muitas do bolsonarismo. Bolsonaro sempre soube que era um perverso, um sociopata, um fascista. Mas ela sempre foi aquela coisa que eu via que era sonsa, né? Uma escrota e oportunista, né? Mas, assim, essa fase criminosa de negar ajuda, né, e de permitir, de provocar uma situação dessa, né, de crise humanitária, porque é isso que está acontecendo, assim, é um troço muito assustador. E, assim, a importância que tem o gesto do presidente Lula de ir até lá, porque não foi... Tudo bem, se fosse um ministro, já era o governo demonstrando que estava atento àquela situação. Não, o presidente Lula foi até lá para ver a condição daquelas pessoas. Então é um gesto que tem um simbolismo muito importante e que mostra a atenção devida à questão indígena. Tanto que a ministra dos Povos Originários, Sônia Guajajara, estava lá também, juntamente com o ministro dos Direitos Humanos, que é o Silvio Almeida. Foi para mostrar que o governo está atento ao que está se passando e vai buscar, assim, o mais rápido possível dar fim a essa crise, né? Mas não basta dar fim a essa crise, tem que punir realmente quem é responsável por esse desastre, porque não tem como passar impune uma coisa dessa. Não tem como. Ainda mais sabendo que foi algo que foi arquitetado, que foi projetado, que tinha uma finalidade ali, um projeto de extermínio, que é disso que a gente está falando. É isso. É exatamente isso, companheiro. Só um parênteses sobre a Damares, eu não sei a que fim levou isso, né? Mas ainda tem aquelas denúncias lá, aquelas histórias de que existem algumas comunidades indígenas que alegam, inclusive, que ela chegou a sequestrar crianças. Eu não duvido. Não sei, assim, a que ponto que essa história tá na justiça, mas existe essa acusação aí. Eu não duvido nem um pouco. Enfim, seguimos então, né? Finalizamos aí. É difícil, né, terminar tudo isso que a gente falou agora, né? E seguir para um quadro que é mais animado, né? Que são os recados subversivos. Porque, assim, é realmente pesado, né? É realmente desumano demais. E, assim, a gente teve que aturar isso por 4 anos, né? Você imagina a população mais carente, né? Enfim, a gente tem uma demonstração bem clara, né? Do que essa questão do Yanomami é uma demonstração bem clara do que o bolsonarismo é capaz de fazer. Enfim, mas governo novo, vida nova, como eu falei posteriormente, eu desejo que tudo possa entrar nos eixos aí o mais rápido possível para os Yanomami, que a comida continue chegando e vai chegar, que possa se expulsar também, né, os garimpeiros da terra deles, e que os enfermos possam ser tratados e que possam gozar de plena saúde muito em breve. É isso.
Seguimos então aqui para os recados subversivos. Então vamos lá, galera. A gente abriu uma caixinha aqui perguntando para a galera, né? Quase fechando o primeiro mês de governo Lula. O que a galera, né? O que você está achando até agora? Tivemos muitas respostas, muitas e muitas e muitas. E a gente vai naquele estilo que a gente está fazendo aí nos últimos dias para que a gente possa ler todos, todas e todes. Vamos lá, já que foi instituído pelo Lula, né? Vamos embora. Por enquanto, a Estou de Bona botou aqui, por enquanto, só apagando incêndio. Né, cara? Um grande incêndio deixado pelo Bolsonaro, né? Mas é isso aí, tá apagando incêndio, tá apagando com maestria, né? Disso de passagem. E Medeiros colocou aqui, uma merda. Não sei se ele é bolsonarista ou se ele é só um insatisfeito ou um crítico. Aquela pessoa que gosta de criticar tudo o tempo inteiro, porque, desculpa, uma merda não está não, meu querido, uma merda do governo Bolsonaro. Agora, assim, parece que eu tô vivendo um sonho, sério mesmo. Tudo que eu ouvi até agora, e eu tenho certeza que vai melhorar muito mais. Não que eu não tenha, eu tenho críticas pontuais a algumas coisas do governo, mas, assim, a sensação que eu tenho é que existe governo agora, de fato, né? É, isso aí. Dá para respirar com mais leveza. O ato é até mais leve, realmente. Paulo Fagundes colocou aqui que está amando, o Cid Coev que está ótimo, e o Geron botou aqui que podia ser 49 meses e o 4º mandato. Com certeza, querido. João Gelati, maravilhoso. Alex Fernandes, sensacional, que orgulho. Miriam Paula. Como é que é? Alexa! Que isso? A Alexa começou a responder ela, maluco. Alexa, para! É que o nome dele é Alex. Aí, tipo, ela achou que era com ela. A Miriam Paula trabalhou mais que o Bozo durante os 4 anos. Léo Duarte, surreal. Maria de Fátima, está como achei, perfeito. Difícil, mas no caminho correto. Diego Adão, boa perspectiva para a continuidade do trabalho. André Teixeira tem que acelerar a cadeia para os, entre aspas, patriota. Principalmente aqueles que estão eleitos. Os que estão eleitos é um pouquinho mais difícil, né, querido? Mas os outros, né, estão a caminho. Mas até o final do mandato a gente tem a certeza que vai ter uma faxina maravilhosa por aí. A Gabriela Barros botou aqui, eu só quero um job. Jovens dos 25 ao 30 sofrendo para arranjar um. Calma que vai chegar a hora. Sei que tá complicado, né? A gente ainda tá sofrendo reflexo aí que aconteceu do governo Bolsonaro, mas calma que vai ser gerado emprego. Em breve vai estar todo mundo trampando. O perfil aqui, Lula presidente, que infelizmente não é oficial, mas que é um parceiro aí que tá sempre com a gente, está indo no rumo certo. E a Mai Paula colocou, calma, né? Esse janeiro nem começou e já queriam acabar. Eu tô calmo, querido. Eu tô bem calmo. Eu lamento só que essa... Aliás, não lamento, não. Eu achei que o que aconteceu no dia 8, no final das contas, foi bom. Foi bom, que aí eles mesmos acabaram se colocando na cadeia. A Vanessa Souza, maravilhoso. A Luciana Ferreira, Alice, 3 emojis de coração. Pascoal Cave, faz o L. Os Neves, o homem tá com gás total, vai resgatar a dignidade do povo. O Bastos 241, ele foi econômico, ele escreveu bom. A Manu Mauruto botou aqui, fiz o L corretamente. Abel Talo disse que está maravilhoso. Dário Salazar botou top, filé com fritas. Adorei. A Rosa Caristo botou ótimo, é tudo que eu espero de Lula. Eu acredito demais nesse governo. A Soa Aninha postou aqui 99%, só falta tirar o Múcio. Regina Sampa, show, alívio, segurança, protegida, felicidade. O pai tá trabalhando de verdade. Rogério Berserker, uma merda. Ai, nem comento. M. Conceição, BS Ferreira, era tudo que eu esperava, mas as fake news continuam e precisam ser combatidas. Verdade. Marcelo AFT, amando. Risque Beat, nem ligo. Faz o L. Tamanhone, botou aqui maravilhoso. A Soninha, amando, estou me sentindo mais leve. A Tatiti botou maravilhoso. A Sandra Tang botou aqui muito bom. Vitor Toledo, perfeito. E Gustavo Ribeiro lutando bravamente diante de tantos desafios. Jua T. Muniz, começou bem. Oliveira Érica Regina D, ótimo.
Robson Senna, muito bom. Ana Carol, mais perfeito impossível. Su Santos Carvalho, que estamos no caminho para melhorar. A Glaucia colocou aqui, amando, saúde mental de volta. Quitéria, top, meu presidente, muito trabalhador, nota 10. Heloísa Covolan, maravilhoso. E o Billy Joe Jack botou lindo demais. Cacá Marques, aumentou meu piso, vivo Lula, provavelmente ela é professora. Carola Ferrari, muito melhor do que 4 anos de desgoverno Bolsonaro. Júlio ASN, seria melhor se não tivesse que varrer o tanto de milico da esplanada, tá complicado isso aí. Anne Prates, ótimo. Débora Aogi, só love. Wanda Farias, estou amando. Zé Pacífico, o homem é brabo. Álvares, só de lembrar que o Bolsonaro não existe mais na presidência, aceito tudo. Passo o pano mesmo. A Pissora mandou aqui, para consertar essa bagunça, ainda mais com a ameaça de facho, durante 4 anos vai ser tenso. É isso. Arilma Laura, parece que já passou um ano, muitos acontecimentos. A Jamilenina, estão pecando muito na comunicação e esclarecimento de fake news. Boa, esse tipo de crítica que precisa do governo mesmo, entendeu? Crítica construtiva, maravilha. Isso aí, também eu concordo com você, querida, eu acho que eles precisam melhorar nessa parte. André Raoni Lopes, um alívio e esperançoso por justiça ser feita. O Mauro Martins mandou Lula lá. Mauro Martins, ótimo. Yasmin Beg, promissor. Andréia 31 AND, maravilhoso. Paeta G, Mara, Vera, maravilhoso. Regina Preis, ótimo. Tainá Sancho, meteu aqui só o L. Fábia Del, botou aqui, maravilhoso. Esperança de dias melhores. João Batista, nota 1000. Frida Não Calo, humano. Fúcio Grazielli, Lula está fazendo o mesmo papel de Bolsonaro, chamando Michel de golpista, tendo a Tebet no governo. Ai, gente, menos, né? Bem menos. Márcia Fontel de Oliveira, muito bom. Futebol total, tá melhor que 2003, como se precisasse tanto. André Lorenzoni, 95, luz no fim do túnel. Marcinha Sick, wonderful. Sol Cruz, que é muito bom ter um presidente. Tinha esquecido como é, dá uma sensação de paz. Concordo. Caxiê mandou aqui progressivo. Mariana Assis, ótimo. Wellington Diniz mandou uma presepada maior que a outra e a base não tem coragem de assumir. Querido, eu não sei o que você está vendo aí, em qual país que você está, mas aqui no Brasil, desculpa, mas eu discordo de forma veemente de você. Mariana Rochel, tão bom, parece que são 100 anos de paz em um mês. Silvia M. Colonetti, maravilhoso. IP Noélia, pai tá ok. Rafael Casella, falta demissão do Múcio. Aumento real do salário mínimo, revogação do teto de gastos, revogação das reformas trabalhistas. Não, mas espera aí. Desculpa, ela falou mais coisa? Não, acho que é só isso. Mas que ela acha que passou quanto tempo de governo? Porque tem, 26. Ela acha que PEC do teto de gastos se revoga como? Ele assina um papelzinho, aqui tá revogada a PEC. Vamos com calma, gente. Oxe. João Luiz Melo, poderia ser melhor, muito cedo para ter uma opinião formada. Só de saber que tem um ser humano sentado naquela cadeira agora já é uma grande evolução. Fernanda Gama, ótimo, mas tem que combater fake news. Encontrar jeito de compartilhar informações. Isso a gente concorda, né? André Dayati, só alegria. Will Nascimento, adorando as lágrimas dos Minions. Ernesto mandou aqui, estancando a sangria. Isalara Silva, excelente. João Henrique Pauli, excelente. Apesar que comparando com o miliciano vagabundo, até um saco de bosta seria melhor. Di Gomes, amando. Érica Salles, eu tô achando que estamos no rumo certo, principalmente para acabar com a impunidade no país. Kiko Block Boris, Renascença. Henrique BP, já faz mais que 5 anos do rato golpista e do capetão. Márcio Pirica, promissor. Flávia Castanheira, chorando de alegria. Só não tô mais feliz porque as merdas que o bolso deixou acaba estragando. Hermínia Lima, ótimo. Numismatis, que eu não sei ler isso aqui, diz que é excelente, bem demais. Simone Pog mandou um coraçãozinho. Carol mandou uma confusão e parece que vai andar. Tem que prender o Bolsonaro. Patrícia Foganholo mandou aqui, nossa parceira, né, Patrícia, e foi charada da Paty. Mudamos de Brasil
mesmo que a passos lentos. Bruna Aniele Cota mandou aqui. Excelente, porque pegar um governo pós-Bozo não deve ser fácil, não. Reconstruir tudo. Pedrosa Oliveira mandou pra gente aqui. Estou achando muito cedo para comentar alguma coisa, mas espero que cumpra suas promessas. Maria Fernanda Beduski, ótimo. Leoni M. Barbeiro, medo de golpe ainda contra ele. AKS Pereira, sensacional. Clary Nigma, superando minhas expectativas, só falta o aumento do salário mínimo. V. Puccini, melhor escalação de ministérios da história. Sim, a gente concorda muito. Wagner Almeida, perfeição define. Rubi Amara, maravilhoso. Mergulho na Chapada, perfil comercial, que segue a gente, isso tá top. Márcia Maia, amando. Rodrigo Paiva, de São Paulo, muito bom. Belcola, incrível. E Alfaronec, incrível também. Lilith 84. De que parabéns. O Fernando Mascarenhas, pensei que seria muito bom, mas está sendo excelente. Gustavo Ayala, ótimo. Beatrix Kendi, porreta de bom. Helena B. Faria, ainda apaixonada pelo meu barbudo favorito. Elizabeth Branco mandou aqui, maravilhoso. Catherine Gued, botou lindo. Lúcia Abate, não acredito que o gasoduto seja uma boa parceria com a Argentina. Gente do céu, esse pessoal tá... De tudo isso, pegou só uma coisa ruim aqui para falar, enfim. Eu realmente acho que é um investimento estratégico. Primeiro porque tem um marco aí de retomada de uma relação bilateral importante dos principais parceiros comerciais do Brasil e tal. Eu entendo a crítica, né, do pessoal ligado à causa ambientalista, enfim. Em nenhum momento coloco isso como algo secundário, mas o fato é que transição energética não se faz de forma abrupta, né? Não é da noite para o dia que simplesmente não vai mais usar petróleo, gás natural. No caso é xisto, né? Então essa é a motivação da crítica, além da técnica lá de extração do gás. Enfim, mas o fato é que é uma questão de desenvolvimento, de integração, de geração de emprego e um projeto que pode beneficiar o Brasil, sim, sabe? Pode beneficiar o Brasil. Então, acho que tem uma visão muito estreita e que coloca como se a questão de soberania energética fosse algo secundário, quando na verdade não é uma coisa primordial para o desenvolvimento econômico do país, de qualquer país, principalmente um país como é o caso do Brasil, da Argentina, né? É algo primordial. Óbvio que se pode e se deve buscar fontes de energia renováveis, enfim, mas o fato é que não tem como abrir mão de combustíveis fósseis da noite para o dia, que as pessoas têm que ter um pouco mais de pé no chão. Isso daí, parar com essa crítica tão estreita, enfim, é a minha opinião. Entendi, eu concordo muito com você. Nataline Gomes está ótimo. A Cesonta botou aqui dentro da normalidade, mas muito bom. Elaine Teixeira, excelente. RP Juliana, bora pagar imposto de renda ganhando R$ 1.903 para pagar o gasoduto da Argentina. A RP Juliana, ela não caiu só em uma fake news, ela caiu em duas, né, meu amor? Porque primeiro que essa questão do imposto de renda a gente já explicou no episódio passado, né? Você pode ir lá e ouvir para parar de falar abobrinha. E o segundo, que não é um gasoduto da Argentina, né? É uma parceria comercial que também beneficia o Brasil. Então, assim, meu amor, precisa se informar mais antes de falar abobrinha na internet, tá? Para não passar vergonha. Porque senão fica parecendo uma tia do Zap, e aí os seus sobrinhos vão ficar com vergonha de você e mudam a senha do Wi-Fi, tá, colega? Juliana, na moral, tu é burra pra caralho. Eu não sei porque tu tá seguindo a página, não é boa. Só falou merda aqui, cara. Parece uma metralhadora de merda. E ela nem segue a página, ela só vem encher o saco mesmo. Então vai tomar no cu, Juliana. Não enche a porra do saco, não. Vai coçar o cu com o serrote, Juliana. Isso, pra puta que pariu. A realização de um sonho. Só em escrever os olhos enchem de lágrimas. O amor venceu. Gil Sevilin, a gente concorda. Alessandro Macedo, ótimo. Betric, meu Deus, gente, vocês têm uns arroba complicados. Betricli, Mara. Cintia Lima, fisioterapeuta, ótimo. A Marta mandou aqui, bem organizado, gente boa no poder, mas ainda não senti nenhum grande impacto no dia a dia. Porra, também, né? Não tem nenhum mês, né, filho? Mas você vai sentir, tá? Fica tranquila. Teacher Simone, é um alívio. FMS 6944, isso aqui parece código, né? Mas pra macetar em algum videogame. Macetar é de macete, tá, gente? Não é esse macetar que o pessoal fala hoje em dia, não. É que eu sou meio velho. Doutor
Doutor Amor. Que? /Clapácios, que era o código para dinheiro infinito no The Sims. Eu tinha um código que eu usava muito no Super Nintendo. Olha só como eu sou velho. Era baixo R, cima L, YB, XA, que aí liberava no Street Fighter, tu podia duas pessoas jogar com o mesmo personagem, a mesma personagem, enfim. A doutora Samori mandou muito bom, mas pode melhorar. Vilma Valente mandou perfeito. E o Matt Bordão botou aqui, ao menos escutamos coisas com decência. Marcos da Silva está no rumo certo, continue assim. Carol Zanfelice trabalhou mais que Bolsonaro em 4 anos, em um mês, né? Concordamos. Jailson, morno, poderia ter evitado certos temas mais controversos. Aline Michelon, acho pouco tempo para uma avaliação. O aumento dos salários achei um absurdo frente à crise. Pelo amor de Deus, né? É justamente aumentando o salário que você sai de uma crise. As pessoas precisam comer e o mercado precisa ser movimentado, né, amiga? O Vitor Dantas, falta o Ministério do Namoro. Esse a gente realmente está sentindo falta, precisamos. E esse, inclusive, nós aqui da página nos colocamos à disposição tanto para sermos, né, os ministros, como também fazer parte, né, como também participar de uma secretaria, qualquer coisa do tipo, tá? Que a gente manja dos Paranauês. Esther Pessoa, maravilhoso. Belas Artes mandou aqui, Amanda Lulinha, e a Márcia Pérez mandou perfeito. E com isso nós encerramos os recados subversivos. Muito obrigado a todos vocês que participaram, inclusive os bolsominions que vieram falar merda aqui e que receberam os xingamentos, né, muito bem colocados por parte da nossa equipe. Obrigado, valeu. E, mais uma vez, os bolsonaristas vão se fuder. É isso. Meu povo, estamos chegando no final, né, de mais um Central de Comunicação da capital de Pindorama, e eu estou muito feliz, né, de estar aqui hoje, sexta-feira, né, com essa equipe maravilhosa, e a gente está gravando mais um programa, né? Esse é o programa número 31, né, Patrícia? Sim, é o programa número 30 ou 32, não sei, agora me perdi, mas é algo assim, já temos mais de 30 programas. Estamos aí todas as semanas com vocês, e para quem escuta a gente até o final, e principalmente para quem escuta a gente toda semana, um beijo para vocês. Vocês são pessoas maravilhosas de aguentarem a gente falar por mais de 1 hora. Isso aí, vocês aguentaram tanta groselha aqui da nossa galera, meu Deus do céu, vocês são bons mesmo, amo vocês. Viu? Então fica aqui meu beijo grande para todos, tá? E até a próxima. Valeu. Valeu, tchau. Tchau, um beijo para todo mundo.